mergulhar em um mar de problemas financeiros é desesperador. Eu devia muito para 11 agiota, eu devia mais de 130 mil reais. Eu era um empresário falido, sem serviço, às vezes quando tinha serviço entrava desanimado na empresa. Quando eu cheguei aqui estava desempregada, tendo que escolher qual conta eu ia pagar no mês. 8 ordens de despejo, conta de água cortada. Com os pensamentos a mil, a pessoa pode acabar se afogando no fracasso. Levaram tudo que eu tinha e nesse momento eu pensei, poxa, será que o único jeito é tirar a minha própria vida? Como recuperar a calma para voltar à realidade, respirar e continuar? Em 2022, eu iniciei no mercado imobiliário, trabalhando para uma imobiliária. E ali eu comecei também, como eu costumo dizer, eu comecei pequeno, porque eu não conhecia esse mercado. Só que eu fui evoluindo, Deus foi me dando direção e eu acabei decidindo seguir carreira solo. E no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. Pastor, eu trabalho com vendas e há 3 meses eu não vendia nada, absolutamente nada. Eu saía para vender nada, era por telefone, não vendia nada. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Quando a palavra de Deus é colocada em prática com fé, Ele entra com providência. Você chega aqui, você não tem condições de pagar ninguém, você não sabe nem como resolver o problema, mas a palavra de Deus vai entrando, a fé vai surgindo, o ânimo vai chegando, a vontade de vencer vai chegando. E daqui a pouco, você dá a volta o quê? Por cima. Olha a importância de você manter a sua palavra, empenhar a sua palavra. Não fale com Deus, porque Deus você tem que honrar. Acima de tudo. Eu fechei 3 vendas e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí, 40 mil reais. Cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo. E aí no dia 31 de março eu estava lá no desespero, digamos assim. E no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. Eu pensei em desistir. Aí quando eu vi que ia ter o pacto com Deus, não, vou aproveitar essa oportunidade. É a minha oportunidade de alavancar as vendas, porque não está dando. Depois do pacto, da aliança com Deus, eu vendi em um dia o que era para 2 meses. Mas não foi porque Deus mudou a minha parte de fora, não foi porque Deus me tirou da dívida, me prosperou, que eu tenho paz. É porque eu recebi o Espírito Santo. Porque as lutas vêm. Mas isso não tira a paz que a gente tem, a certeza da vitória. Se você está se afogando em um mar de problemas financeiros e precisa de uma intervenção de um poder supremo para sair do sufoco, nesta segunda-feira, venha participar na maior palestra de prosperidade do mundo. Receba também a sua nova aliança do Pacto com Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito todos os dias a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Por mais que o nosso estado seja um estado próspero, abençoado pelo nosso Deus, nós temos uma grande parte da nossa população endividada. Eu atendo pessoas que dizem assim, olha, o dinheiro chega aqui na porta. As pessoas passam oferecendo. E depois também uma cobrança intensa. Meu amigo e minha amiga, é no momento do sufoco, da angústia, da tristeza, do desespero, é que você se envolve em uma negociação que não deveria ter acontecido. É por causa do seu desespero, é por causa de uma situação criada que você entrou nessa dívida.
você fez esse empréstimo. E o pior de tudo é que esse problema financeiro vem tirando a sua paz, vem tirando e causando dor na sua alma. Foi feita uma pesquisa, a razão por que casais se separam. Primeiro, a traição e depois, problema financeiro. Você nota, meu amigo, que é um destruidor de família. Você que está me assistindo agora e você perdeu o controle da sua situação financeira, o que eu tenho que fazer? Você precisa se voltar para Deus. Porque você pode ter um conhecimento, você pode ter uma boa educação financeira, você pode ser um investidor, uma pessoa que entende do mundo, de ações, de negócios. E se um mal age na sua vida financeira? Eu atendo pessoas aqui que dizem assim, olha, eu não bati no carro de ninguém, bateram no meu carro. Eu vinha certo, eu vinha no meu direito, e uma pessoa desequilibrada acabou com o meu carro. Eu não tinha seguro, perdi o dinheiro. Eu já conversei com pessoas aqui no nosso templo maior, que ela disse assim, olha pastor, desde a pandemia eu não consigo mais me levantar. Sabe aquela reserva que eu tinha? Na pandemia ela acabou. Em outras palavras, quem pode nos defender de uma batalha, de uma guerra no mundo espiritual? Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. E a reunião de segunda-feira não é somente vida financeira. Você vai ouvir aqui falar da palavra de Deus. Possa ser que a sua vida é tão intensa, mas é tão intensa que você quase não tem tempo para ouvir a Deus. Vou falar uma coisa para você olhando nos seus olhos. Preste atenção. A humanidade está cada dia mais distante de Deus. Eu estou falando com pessoas que você não consegue nem conversar com Deus. Você não sabe nem falar com Deus. Você está perdendo dia após dia a sua fé. E sem a sua fé você está perdido aí fora. Então essa reunião não é só para te prosperar, mas é para te ensinar a ter um pacto com Deus, uma conexão forte com Deus. Ele guiar os seus pensamentos. É para isso que eu estou te convocando. E eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira, que é às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. A grande segunda-feira do fim do desgosto financeiro. Eu quero colocar só depoimentos e daqui a pouco eu volto. O que aconteceu? O que mudou? Pastor, a gente vinha na igreja, a gente fazia as correntes, mas a gente nunca levou muito a sério o congresso. A gente vinha, parava. A gente tinha uma vida acomodada, a gente tinha uma vida boa, a gente comia bem, a gente se vestia bem, tinha carro, tinha moto, só que era uma vida acomodada. 5 anos, mais ou menos, a gente ficou acomodado com a nossa vida estabilizada. Até que, começando a fazer o pacto, a gente fez o pacto com Deus, pegamos uma aliança e falamos, não, agora vai ser sério, a gente vai para o tudo ou nada, a gente vai para o altar. A gente vinha aqui, eu pedia para Deus, meu Deus, muda primeiro a minha mente, porque para mim mudar a minha condição, hoje, para mim fazer a mais, primeiro eu tenho que mudar a minha mente. Se for igual, vai ser a mesma vida acomodada para sempre. Eu vindo nas segunda-feiras, Deus deu uma direção para a gente, abriu a nossa visão e aí a nossa condição começou a mudar. A gente, há 2 semanas atrás, a gente comprou um carro zero, elétrico, que hoje em dia na nossa cidade é difícil de ver alguém com um carro desse tipo. E tudo mudou na nossa vida. A gente pediu a direção para Deus, Deus deu a ideia. A gente falou assim, então agora vamos provar o Deus. Esse carro, aos olhos humanos, aos nossos olhos, a gente não ia ter condição de comprar. A gente pensava que, não, primeiro eu tenho que estar ganhando muito dinheiro para poder, assim, comprar um carro à altura. Mas foi aí onde a gente provou Deus. A gente falou, meu Deus, nos dá uma ideia, nos dá uma direção. A gente fez um propósito com Deus, sozinho, sem ninguém falar, sem nada, fora de campanha nenhuma. Deus deu essa ideia para a gente. A gente vai ir na concessionária e a gente vai determinar que esse carro a gente vai comprar. Sem condição alguma, sem forma alguma de conseguir comprar. Deus, na primeira vez a gente foi, na segunda vez a gente foi, Deus deu uma ideia para a gente conversou, é isso, vamos para o tudo ou nada. E nós conversando, nós pensamos assim, Deus nunca vai desamparar aquele que, baseado na palavra dele, a gente se submeter à vontade dele, ele vai nos desamparar. Nunca houve nem haverá. Se a gente crer, obedecer aquilo que está escrito, Deus vai prover, a gente vai colocar o nosso pé,
ele vai ter que colocar o chão. Então, na segunda vez, nós pensamos assim, agimos a nossa fé, na terceira a gente marcou o test drive e já conseguimos fechar. E a gente não imaginava que a gente ia conseguir, porque antes da gente fazer o propósito, né? Porque a gente tinha a visão que primeiro a gente tinha que ter uma oportunidade muito boa, uma oportunidade que ia aumentar a nossa renda para ir conseguir conquistar coisas maiores. Mas através da fé, Deus deu uma direção de como fazer para conquistar, dentro das condições que a gente tinha, coisas muito maiores. E hoje o carro que a gente tem, ele vale mais de 5 vezes mais do que a gente tinha antes. E nada se compara com a riqueza da salvação. Não tem nem como comparar. Uma coisa é algo muito fútil, assim. Uma coisa que vem e vai. E a salvação é nosso principal bem. Muito mais vai vir. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Andréia Silvi. Dona Andréia, qual foi o resultado alcançado às segundas-feiras? Pastor, como a maioria das pessoas chegam, né, aqui nesse altar, com a vida destruída, comigo não foi diferente. Há anos atrás eu cheguei aqui catando papelão na rua, papeleira no centro de Florianópolis, como todo mundo conhece, Felipe Schmidt, 7 de setembro, Conselheiro Mafra ali, eu catava papelão todas as tardes, né? Eu nunca tive um carro, eu nunca tive uma casa, eu empurrava carrinho, né? Então eu vivi por um bom tempo nessa situação, até conhecer esse altar, né? Onde que aí a minha vida mudou da água para o vinho verdadeiramente. Eu comecei a obedecer, logo já me interessei a vir para o pacto, né, da segunda-feira, comecei a dar ouvido, a obedecer o dízimo, ofertas, sacrifício, nunca fugindo de nada. E Deus foi me dando gradativamente tudo, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, eu tenho uma casa muito boa. Hoje eu fiz de uma casa da minha casa uma república. Eu tenho kitnets alugada, eu tenho loja, eu tenho salão, eu tenho estética, tudo para a honra e glória do meu Senhor. Nunca fugindo de nada, sempre a obediência é o segredo de tudo, e assim eu estou firme. Isso que eu ia perguntar, a obediência é o segredo. Quer dizer, a sua vida antes e a sua vida hoje foi uma verdadeira transformação, não foi uma melhora, foi uma transformação que Deus fez, né? Sim, eu passava antigamente era aqui na 184, né? Eu não conseguia ver Jesus Cristo é o Senhor, eu vomitava, né? Trabalhos de bruxaria feito, né? Que eu fui casado com uma pessoa onde que servia os encostos. Então eu cheguei aqui com 45 quilos e preta do sol, preta. Não sei se algumas pessoas da época me lembram, eu era preta do sol de tanto carregar papelão na rua. Eu fazia fardo, amassava com o pé, amarrava com arame e carregava aqueles caminhões 11, 13. É assim que eu cheguei. Uma vida sofrida. Né? Uma vida sofrida, passando fome, necessidade, sem nada mesmo. E hoje o que falta? Nada. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome do senhor? Reinaldo. Seu Reinaldo, o senhor tinha dívidas, como é que era a sua situação? Sim, pastor, eu passei por uns problemas financeiros, né? E acumulei uma dívida de 36 mil reais. Né? E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por 600 reais. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem 600 reais, aí eu paguei a dívida. E graças a Deus, depois disso, né, fazendo propósito, nunca mais, pastor. Não tem dívida de nenhum... não tem dívida, não tem nada assim para pagar. E o senhor atribui isso à direção que Deus lhe deu e à bênção de Deus sobre a sua vida, vindo segunda-feira? Sim, senhor. Eu não estava fazendo a corrente na época, né? Depois comecei a fazer a corrente, aí peguei firme, então foram aparecendo propostas, foram aparecendo portas, né? E com essa dívida, lógico, foi um milagre que eu acredito que veio do altar, fazendo propósitos, né, no altar, e daí para frente foi só vitórias. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. Como é que é seu nome? É Guinter. Guinter, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, ano de 2024, mudança. O que aconteceu? Então, pastor, desde o ano passado o senhor já vinha determinando que a gente tinha que virar o ano com uma vida nova, né? Sem dívidas, nada. Sempre o senhor foca no calendário para a gente focar, terminar o ano com a vida financeira em ordem. E eu não consegui terminar o ano passado em ordem. Esse ano ainda eu entrei em janeiro com uma dívida de quase 30 mil, mas eu determinando, nunca desistindo, perseverando, vindo segunda-feira. E ali no começo do ano eu já consegui uma direção, Deus fez eu sanar essa dívida.
Então ali eu já consegui resolver o primeiro passo para a minha vida financeira começar a engrenar. Daí por último agora no mês de março o Senhor fez um propósito em cima da palavra. A gente está orando, colocar a palavra em cima da mesa e determinar Malaquias 3:10 para que Deus venha fazer a diferença. Eu fiz esse propósito e venho fazendo ainda, não parei de fazer, sempre fazendo, e Deus abriu uma porta grande que já fazia mais de um ano e meio mais ou menos estava trancado um contrato. Deus abriu essa porta e eu consegui fechar esse contrato. E a vida financeira de lá para cá Deus só tem aberto as portas, né? Coisas grandes Deus faz, né, Quinta? Conquistas Ele traz, né? O que você conquistou segunda-feira? Segunda-feira eu conquistei a minha, como que eu posso dizer, a minha dependência financeira, isso mesmo. Porque quando eu comecei no congresso, há muito tempo atrás, eu era escravo, né? Eu trabalhava para os outros, eu tinha uma vida limitada, não pensava em ser cabeça. Eu andava com a barriga, né? Sempre ali, aquele salarinho, aquela vida limitada, e aqui no congresso eu abriu minha visão, Deus deu uma direção, e hoje eu tenho seguido a direção que Deus tem dado e Deus tem prosperado. Deus tem aberto portas, né? Então, a última porta que Deus abriu até já faz mais de um mês que eu estou vendo assim, alguns terrenos e tudo, e hoje eu consegui. Deus abriu essa porta, estava bem enrolada, estava difícil, eu já venho negociando há um tempo e hoje eu consegui assinar no cartório mais essa conquista. Comprou seu terreno? Do jeito que eu queria, no local que eu queria, porque eu não queria em qualquer local, eu queria num local que eu já vinha falando com minha esposa, que seja um lugar tranquilo. Então a gente conquistou na onde a gente queria e agora a gente vai construindo do jeito que a gente quer. Muito mais vai vir na sua vida, que a sua empresa cresça, que você cresça e não quebre o seu pacto. Você tomou uma decisão de lutar contra esse problema, contra essa situação que vem tirando a sua paz? Então Deus vai ser com você. A Bíblia diz assim que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem o desgosto. Quer dizer que tudo que Deus fez, tudo que Ele criou, tudo que Ele dá para o ser humano é para alegrar, para trazer paz, felicidade. De repente você está tão desgostosa com a sua vida financeira que você nem vida tem mais. Você não sabe, você não está vendo nem o crescimento do seu filho, né? Essa pessoa maravilhosa que Deus colocou pertinho de você. Deus quer que você cuide da sua família. Ganhar dinheiro é bom? É. Prosperar é bom? É. Mas tudo vai ficar. E você precisa da sua salvação. Você precisa dar valor naquilo que tem valor. É uma das coisas que você vai aprender aqui segunda-feira. Eu vou colocar agora histórias de pessoas que chegaram aqui e pagaram dívidas. E daqui a pouco eu volto. Seu nome? Bárbara. Seu? Adriano. Quem fala dos dois? Qual foi a mudança que você alcançou depois que começou a fazer o congresso? Chegou numa situação, a gente chegou com uma dívida que para pagar por completo era R$1,5 milhão. E seguindo em cima disso, a gente agora quitou a dívida, pagamos esse R$1,5 milhão, o equivalente. Era impossível? Era impossível, não tinha como, porque a gente dependia de algumas coisas que legalmente não tinha como acontecer, dependia de alguns investidores que não tinham o incentivo para fazer isso acontecer, mas a gente orava todo dia, perseverava, sabia que Deus ia honrar, porque a gente estava sendo fiel. E pagamos, e não só pagamos, mas o nosso negócio está prosperando mais do que nunca. A gente nunca prosperou tanto quanto a gente está prosperando agora. Mais de 100 mil de dívidas, onde eu tinha nome protestado, cheques devolvidos. Na época tinha cheque, estava devolvido, era protesto no SPC, Serasa, todo meu nome, um caos. Você não estava aguentando a pressão e só vinha na mente que a solução era tirar a própria vida. No caso, eu tentei tirar minha vida várias vezes. Eu tentei me jogando debaixo de carro, me jogando de cima do meu apartamento. Teve uma vez que meu filho chegou em mim e falou, eu tentei na frente dele o suicídio, e meu filho pegou e falou, mãe, não faz isso, mãe. Pegou pela minha perna, eu já ia me jogar, e ele pedindo ali para mim não fazer aquilo. E aí foi aquilo ali que me deu força. Me deu força, assim, né? Aí eu cheguei uma vez e falei assim, pastor, eu não tenho mais jeito. A única solução para mim é acabar com a minha vida, eu não tenho mais jeito. Aí o pastor falou assim, dona, você tem jeito sim. E ali eu peguei e falei assim, eu vou partir para
para ficar firme no pacto e eu vou conseguir montar a minha loja. Porque eu já tinha determinado dentro de mim, porque eu tinha feito essa aliança com Deus e firme com o Senhor, né? E aí? E aí o que aconteceu que menos de 5 meses depois que eu voltei, firme no pacto com Deus, sendo que eu já tinha pagado todas as minhas dívidas, já tinha limpado o meu nome no SPC, Serasa, cheque protestado, tudo estava tudo limpo já, com crédito na praça, tudo graças a Deus. E aí eu conquistei a minha loja. Hoje eu estou com a minha loja de roupa. Eu sou lá da cidade de Rio Claro e eu viajo quase que toda segunda-feira, 2 horas para vir e 2 horas para voltar. Mas eu cheguei aqui pela primeira vez com vários problemas, muita situação difícil, uma dívida impagável de quase 360 mil reais, isso há 4, 5 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, eu vi uma diferença tão grande. Logo, o primeiro dia que eu entrei, eu senti muito a presença de Deus aqui e as coisas foram acontecendo. Eu fui ouvindo, me dedicando, fazendo aquilo que a gente ouvia do altar e Deus prosperou toda a minha vida. Minha dívida foi paga. Hoje eu tenho alguns bens, aproximadamente 2,5 milhões hoje em bens. Acabei de conquistar esse ano um apartamento no Guarujá. Estive vindo para cá, tenho uma chácara, tenho o meu apartamento lá na cidade, tenho também alguns imóveis fora, em alguns condomínios. Deus tem feito grandes coisas. Eu digo sempre que eu cheguei aqui, uma situação assim muito triste, não só na área pessoal, na área familiar, como também na área financeira. E Deus mudou toda a minha sorte. Hoje eu posso dizer para o Senhor que não sou mais eu que vivo, mas o Espírito Santo é que vive em mim. Eu tenho visto a glória de Deus. Deus abençoe. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de 150 mil reais. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira. Acompanhe as histórias, os depoimentos. Fique conosco aí na programação e olha para esse lugar aqui, ó, para a casa de Deus. Jesus Cristo é o Senhor, está escrito ali. E esse local será o local do seu testemunho um dia. Um dia eu vou pegar o seu testemunho nesse local aqui. Você vai colocar a planta dos pés aqui, Deus vai falar com você. E você vai obedecer e vai dar certo. Tá bom? Levanta a cabeça, para de chorar, vem lutar.
Deus te ama muito e não quer perder a sua alma e quer te prosperar. Deus abençoe vocês.